Shalom, Erev Tov. Estamos aqui para gravar o recado diário de número 21, cujo título é A Grande Jornada. Estamos gravando agora, são 16 horas, são 15h59. Eu acredito que até lá pelas 7 horas da noite vai estar disponível. Nós vamos falar sobre um assunto hoje que é bastante importante, que todo aquele que quer fazer a vontade do Pai, todo aquele que espera alcançar a liberdade, espera alcançar a remissão, deve entender disso, porque isso é o plano do Pai. Ou seja, uma parte que cabe a nós, aqueles que são seus servos. Vamos fazer uma oração então? Pai poderoso, eterno Criador, agradeço a Ti, Pai, pela paz, agradeço a Ti por tudo estar em ordem, por tudo estar em perfeita ordem, mesmo com muita confusão acontecendo ao nosso redor, conseguimos estar aqui em paz, escrevendo a Tua palavra, conversando contigo, crendo em Ti e crendo que Tu nos guarda, então não tememos nada. Tememos apenas a Ti mesmo, porque sabemos que és poderoso e és um fogo devorador. Peço a Tua ajuda, Pai, para esse estudo que irei fazer agora, do Seu Santo Espírito, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, deixa eu tomar um golinho de água. Então vamos lá. A grande jornada. Quando se fala em jornada, nós podemos pensar em várias coisas. Nós podemos pensar em jornada de trabalho, podemos pensar numa viagem, enfim. Existem algumas coisas que nos vêm à mente quando nós dizemos jornada. Aqui nós vamos utilizar a palavra grande jornada para identificar essa jornada que o ser humano está vindo nela há quase 6.000 anos. Nós vamos iniciar falando do hoje e depois nós vamos falar de algumas pessoas que são citadas na palavra de Yahu, para comparar o que ocorreu com eles e o que ocorre conosco hoje. Ok? Então, hoje, falando em hoje, no dia de hoje, nós estamos no dia 6 de maio de 2016, dia 7 de maio de 2016. Muita gente acha que a sua vidinha é fatigante, injusta, perturbada, etc. É muito comum nós vemos pessoas se lamuriando de tudo, achando que mereciam mais do que têm, ansiando grandes coisas, que a ambição, que a ambição gera avareza, e aí a avareza nós sabemos que é justamente idolatria, pelas coisas. Então a pessoa acha que tem menos do que merece e a culpa sempre, é do meio em que ela vive ou do caminho que tiveram que trilhar e que não tiveram chance. Enfim, estão sempre negligenciando que só o fato de acordar de manhã respirando, levantar, já é um milagre, que parte da bondade do Pai. Porque, como nós sabemos, o Pai não ama o mundo. Porque o mundo jaz todo no maligno. Mas Ele permite que bons e maus tenham chuva, que bons e maus tenham alimento, que bons e maus sobrevivam. Porque o nosso Pai tem um plano. E nesse plano faz parte
que Ele ajude na sobrevivência de toda a humanidade. Seja dando capacidade ou capacitando os homens para que eles possam estar produzindo alimentos, produzindo tudo que é necessário, né? Aliás, a cada dia tem coisas mais que precisam, que se tornam necessárias, né? As pessoas não param nunca. O consumismo, né? Compre, 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 compre. No meu celular, por exemplo, eu tenho meu e-mail nele. Eu nunca acho que recebi nenhum e-mail, a não ser da Eliane, talvez, mas que não seja propaganda. Compre isso, compre aquilo. Ó, o seu número foi sorteado para você poder gastar seu dinheiro e tal coisa, né? Você entendeu? Então, as pessoas têm essa coisa de se sentirem incompletas. As pessoas não conseguem conviver consigo próprias. Por isso que nós aprendemos na palavra que nós não devemos realmente ser nós próprios. Como disse o próprio Ravino Shaul, se morrer com Yahushua, já não vivo mais eu. Né? Vive o nosso Pai, que ressuscitou a Yahushua e que nos dá do seu Espírito para que nós possamos aprender a sua palavra e viver corretamente, dignamente perante Ele. Não importando o que pensem as pessoas ao redor. Que esse é um outro problema também da sociedade atual, né? Todo mundo acha que tem que mostrar alguma coisa para os outros. Tem que se colocar acima dos outros. Sabe, por exemplo, eu não tenho carro. Tive carro na minha vida desde os 18 anos. Estou com 61. Desde 2010 eu vendi meu carro e não tenho mais carro. Eu não me sinto inferior a ninguém que tenha carro. Porque eu achava uma necessidade essencial. Se eu tivesse que comprar um maço de cigarro na padaria da esquina, eu ia de carro. Hoje, 6 anos depois, quase mais, acho que uns 6 anos e meio depois, eu me sinto tranquilo. E não me sinto menor do que ninguém. E nem maior, é claro. O Pai nos ensina que o maior é aquele que serve. Então, as pessoas subestimam o nosso eterno Pai. Porque elas se esquecem que tudo que nos acontece foi predeterminado por Yahu, no seu plano. Então, sem saberem até, às vezes, né, elas pecam contra o Altíssimo. Porque na hora do vamos ver, na hora que a coisa estoura, na hora que surge alguma necessidade, elas até parece que esquecem que existe o Altíssimo. E acabam apelando para os seus próprios raciocínios medíocres, né? Esquecendo-se, né, de que devemos agradecer a tudo. E esse tudo inclui o bem e o mal que nós recebemos. Pois se está no plano de Yahu, algum motivo existe para tudo ocorrer da forma que ocorre. Os nossos planos, vontades, etc., representam nada para Yahu. Assim como disse, né, Yeshayahu, Isaías, no capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Percebe? A Mashiach, né, deixou algo dito, né, que Yahu Hanan, João, anotou em seu livro, no capítulo 7, versículo 7, que é muito importante. Ele diz assim: o mundo não vos pôde odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto
dele testifico que as suas obras são más. Ou seja, em outras palavras, o Mashiach julgou o mundo nesse momento. Ele diz, porquanto dele testifico. Testificar é comprovar. Testificar é assinar embaixo que as suas obras são más. Nós vemos, em outras palavras, em João 17,9, ele dizendo a mesma coisa. Ele diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Percebe? Ainda em Yohanan, João 17, agora no versículo 14, ele diz assim, dei-lhes a tua palavra, a palavra de Yahu, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Em Mateus, anotou também um outro dito de Hamashia, no capítulo 10, versículo 22 do seu livro, né? Onde ele diz o seguinte, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será redimido. Então, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte, que desde a morte de Hamashia no madeiro, o assassinato do Mashiach no madeiro, nós vivemos novamente sob a aliança do Sinai. Sob no sentido de que nós a cumprimos, não sob no sentido de que nós somos contrários. Porque se existe uma lei, não roubar, e você não é ladrão, a lei é boa. Agora, se você é ladrão, a lei é ruim, não é isso? Então, nós podemos nos achegar diretamente hoje, a partir do momento da morte do Mashiach, quando foi renovada a aliança, nos achegar diretamente ao Pai, apresentando o nosso culto e adoração, assim como nossas necessidades. Shaul diz, ele diz assim, que nós pratiquemos o nosso culto racional, que é o nosso sacrifício vivo. Ou seja, é nós vivermos no meio dessa babúrdia, no meio dessa loucura, no meio dessa gente que a gente não sabe de onde vai vir a pedrada, lúcidos, em paz, sempre usando a razão, para que não façamos besteira, para que não demos, vamos dizer, corda para o nosso interior pútrido, né? Pútrido, manter a nossa vida, mas sim deixarmos que o Pai nos invada com seu Espírito, para que possamos caminhar nessa porcaria de mundo de uma forma mais tranquila. E tem mais. A Mashiach nos ensinou de que forma nós poderíamos nos achegar ao Pai, já que a aliança estava renovada. Em Ahuanã, né, João 15,16, está escrito assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, ou seja, a eleição, né, para que vades e dei fruto. O que é o fruto? É para que você pratique aquilo que você aprende. E que o vosso fruto permaneça, ou seja, não seja uma coisa que dure uma semana e depois apodrece e cai do pé. E ele prossegue dizendo, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Por quê? Porque se é ele que nos nomeia, quando nós pedimos alguma coisa ao Pai, o Pai vai chamando. E quem escolhe é ele, como ele diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então o chamado parte do Pai e a escolha do Mashiach. Então o Mashiach pede para que nós peçamos as coisas por intermédio do nome dele.
Porque assim o Pai sabe que nós somos eleitos. E assim o Pai, dentro da vontade dele, ele satisfaz ou não o nosso pedido. Observe, a coisa é tão séria, né? E Shaul entendeu tão profundamente a coisa, que em Romanos 11,15 ele fala uma coisa que muitos não dão atenção, mas que diz tudo. Diz assim: porque se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a admissão? Senão a vida dentre os mortos. Percebe? Porque hoje ele rejeita a humanidade. E dentro dessa rejeição, no plano dele, existe a reconciliação. Então, imagina no momento em que ele não estiver mais rejeitando. Aí ele diz: senão a vida dentre os mortos. Ou seja, receber a vida eterna, ser redimido. Hamashia, né, diz a Yahuanã por intermédio do anjo, né, como seria o perfil daqueles, né, que estariam... Deixa eu só ver aqui uma coisa, porque eu acho que eu vou ter que fazer em 2 vezes. Vou fazer em 2 vezes. Bom, Hamashia diz a Yahuanã, né, por intermédio do anjo, como seria o perfil daqueles que estariam no plano de Yahu, dentro do plano, para a remissão. Em Apocalipse 14:12 ele diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos, leis, né, de Yahu, e a fé de Yahushua. Porque vocês concordam que Yahushua teve muita fé para ir até o fim, né, no que ele tinha que fazer? A fé que o Pai deu a ele, como diz, ele possuía a plenitude da divindade, ou seja, o Espírito estava todo nele, né? Ele também nos dá uma dica em Apocalipse 12:17, que é bem parecida. Ele diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Yahu e têm o testemunho de Yahushua Hamashia. Observem, e tem o testemunho, não é os que dão testemunho. Por isso que ele diz que tudo que nós pedirmos, nós temos que pedir em nome dele. Porque quando nós pedimos, ele testemunha a nosso favor, vamos dizer assim. Porque nós estamos pedindo em nome dele, significa que nós somos do Pai. Porque ele diz: aquele que tu me deste. Ou seja, aqueles que o Pai enviou até ele e ele aceitou. Então, quando nós pedimos alguma coisa ao Pai, e pedimos no final, dizemos em nome de Yahushua Hamashia, nós estamos dizendo ao Pai, pelo testemunho de Yahushua a nosso favor. Isso Apocalipse 12:17. E ainda em Apocalipse 22:14, nós temos o seguinte: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, leis, para que tenham direito à árvore da vida, ou seja, à eternidade, à remissão, e possam entrar na cidade pelas portas. Não sejam barrados, não sejam mortos. Eu vou fazer uma parte 2 para ficar curto e para que não dê problema, ok? Volto já já.